Os protestantes jamais deveriam esquecer o que a Igreja Católica praticou na Idade Média. Porém, pior do que esquecer é alinhar-se e dar as mãos a eles. A Idade Média foi uma das épocas mais sombrias da humanidade. A Igreja Católica detinha todo o poder mediante o povo e o governo. Com seus tribunais de inquisições, eles perseguiam quem eles achassem que fossem hereges e os condenavam a torturas e até mesmo à morte. Antes do fim, eu quero que você saiba de verdade como Ellen White previu a cura da ferida mortal em tempos de descrença. No episódio de hoje, vamos apresentar a profecia descrita na Bíblia e a surpreendente revelação de Ellen White, antes de sua morte, sobre a cura da ferida mortal. No final do século XVIII, o papado parecia estar no fim de sua longa jornada. Um império espiritual em ruínas, marcado pela expulsão dos jesuítas em 1773 e pela humilhação do Papa em Viena, 1782. Historiadores acreditavam que o poder do papado estava irremediavelmente destruído. Mas, e se estivéssemos errados? Os relatos descreviam o papado como estando próximo ao ponto mais baixo de sua decadência. Para os céticos da época, a ideia de um renascimento era impensável. No entanto, um século depois, surgia uma visão inquietante, contrariando todas as expectativas. Uma época de grande iluminação intelectual se mostrará favorável ao sucesso do papado. Ellen White previu algo que desafiava a lógica de sua época. O papado, derrotado no Velho Mundo, encontraria supremacia em terras protestantes, nos Estados Unidos da América. Ela alertou para movimentos silenciosos, mas poderosos, que abririam as portas para a influência romana. Entre eles, a promoção de uma lei para a observância do domingo, o símbolo da autoridade papal. Como pôde o papado, considerado decadente, encontrar espaço em uma era de iluminação e democracia? Seriam os movimentos políticos e religiosos contemporâneos cúmplices de um plano maior? Nos últimos anos do século XIX, em um mundo dividido entre tradição e modernidade, uma voz ousou prever o improvável. Ellen White, uma escritora visionária, alertou para um futuro em que os Estados Unidos, a terra da liberdade religiosa, uniriam forças com o papado, um poder que muitos consideravam derrotado. Em 1884, Ellen White alertou que um decreto impondo uma instituição papal, a santidade do domingo, marcaria a rejeição dos princípios de justiça da nação americana. A tríplice aliança entre protestantismo, espiritismo e Roma emergiria como um poder avassalador, conduzindo os Estados Unidos a abandonarem os princípios de sua Constituição. Esse abismo seria superado pelas ideias liberais, que transformariam o protestantismo, permitindo a união com o catolicismo. Mas Ellen White foi além. Ela previu que essa união não aconteceria porque Roma mudaria, mas porque os protestantes se transformariam. Desde o IV século, desde que Constantino transformou a mensagem do Evangelho no cristianismo. O cristianismo é um negócio sem salvação. Ele é oportunista, já nasceu cooptado, ele nasceu de uma cooptação, nasceu de promessas de poder e realização disso no IV século. E ele subsistiu até o ponto de que hoje a única parte do Império Romano que sobrevive até hoje é o Sacro Império Romano, com a sua sede vaticana, e que tem lá dentro um infiltrado do Evangelho chamado Papa Francisco. Porque ele é um infiltrado do Evangelho, aquele cara é Evangelho. O evangélico, a palavra evangélico significa o quê? Aquilo e aquele que carrega a qualidade do Evangelho. O Papa Francisco é um evangélico. E como ele chega lá, então? Meu Deus, aquilo foi um milagre. Foi um milagre do arrependimento do Ratzinger. Porque o Francisco foi votado quando o Ratzinger foi eleito. Acho que ele foi o segundo. Ele ficou perto de ser... Aí o Ratzinger foi adoecendo, ficando fraco,
E ele, no coração, começou a ver que a igreja não tinha mais futuro, que aquela igreja estava moribunda e para morrer. No final do século XIX, o papado estava crescendo silenciosamente em poder. Enquanto protestantes buscavam auxílio de Roma para exaltar o domingo, pouco compreendiam o que realmente estava em jogo. A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Ela também destacou que, ao permitir que observâncias religiosas fossem impostas por lei, os Estados Unidos estabeleceriam um precedente perigoso. Esse ato abriria caminho para que o papado restaurasse sua supremacia e influências perdidas. Nós temos um mundo com pessoas com medo, e são essas pessoas com medo, esse tipo de medo doentio, de covardia, que são aqueles que vão se unir com o anticristo no final, porque eles não vão ter coragem. Não vou usar a palavra hombridade porque ela é muito machista, mas elas não têm coragem, elas não têm postura, não têm caráter para se posicionar diante do que é certo, mesmo que caiam os céus. E muito religioso, com a Bíblia debaixo do braço, conservador, fanático, vai se juntar para essas fileiras. E muita gente que talvez está na posição que você descreveu aí, de si mesmo, que não é tão afeito à religião, vai tomar uma atitude como o Nicodemos, que quando Jesus foi crucificado, que Judas, que estava com Jesus o tempo todo, traiu Jesus, e os discípulos também caíram fora correndo com medo, o Nicodemos falou assim, não, eu sou discípulo desse homem, mesmo com o risco de perder tudo. Então, quando o anticristo vier, eu vou te falar o que vai acontecer, até juntando os dois temas, do anticristo e Israel. O mundo vai ser dominado como o Hamas dominou a faixa de Gaza. Você entendeu? Muitos vão ser mártires, outros vão se tornar porcos. Nos últimos 25 anos, já testemunhamos mudanças no cenário global que confirmam esses avisos? Para muitos, a resposta é um retumbante sim. Mas como explicar essa união? Que forças invisíveis guiariam o mundo protestante para os braços do papado, que por séculos foi seu maior antagonista? Ellen White identificou as razões que levariam a essa mudança surpreendente. Entre elas, destacam-se a crescente indiferença em relação às doutrinas que separam protestantes e católicos, e a aceitação de que a Igreja Católica foi caluniada no passado. Além disso, o brilho das cerimônias da Igreja Romana e a solenidade de seus ritos fascinam os sentidos, abafando a voz da razão e da consciência. Outra chave é a pretensão da Igreja Católica de conceder perdão, que confere uma falsa liberdade aos fiéis e perpétua um ciclo de concessões morais. Mesmo o protestantismo, que nasceu como resistência ao poder papal, começou a ceder. Transigências e concessões oportunistas abriram caminho para que o papado recuperasse o poder perdido, especialmente na América protestante. Ellen White descreveu que, em breve, os protestantes e católicos uniriam forças na exaltação do domingo, uma instituição que, segundo ela, repousa unicamente na autoridade de Roma. O crescimento do poder católico é silencioso, mas inexorável. Ellen White alertou que, com milhões de adeptos leais à autoridade do Papa, acima de qualquer outra, a Igreja Católica Romana estava preparada para influenciar governos e legislações. Que dilema enfrentará um juiz ou político católico ao decidir entre a lealdade à Constituição de seu país e a obediência ao dogma da Igreja? Ellen White previu o momento em que a Igreja Católica usaria o poder do Estado para impor observâncias religiosas. Em um futuro não tão distante, a autoridade da Igreja e do Estado, unidas, buscarão dominar a consciência humana.